Pois é, o nosso assunto agora são os distúrbios do sono. Você sofre de insônia, apneia, ronco? Esses são os distúrbios mais comuns. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui a pneumologista, muito obrigada, especialista em medicina do sono, Jéssica Polese. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde, doutor Fabiano. Boa tarde. Vai fazer parte também dessa conversa aqui hoje, Isso, não é mesmo? Que tem isso. coisa a ver, né? Tem tudo a ver. Trânsito com sono. Doutora Jéssica, o que envolve o distúrbio do sono? Quais são os problemas? Os distúrbios do sono são as doenças do sono, né? Então tem várias. As principais, as mais comuns, vai ser os distúrbios respiratórios, que aí é, no caso, principalmente a apneia do sono, que se manifesta clinicamente com uma coisa muito comum, que é o ronco, né? Na verdade, o ronco é um barulho que é da obstrução do ar entrando e saindo pela via aérea que está obstruída. A apneia são as pausas respiratórias. Então, o ronco e a apneia, eles andam juntos, na verdade. Exato. Não são problemas diferentes? Não, eles demonstram, eles são relacionados a uma obstrução de via aérea que pode ser tratada e com o tratamento essa obstrução desaparece. Então, ela pode ser tratada com equipamentos específicos, né, que a gente chama de CPAP principalmente, existem os aparelhos intraorais, mas de uma maneira geral a pessoa pode ficar sem esse problema, ou seja, dormir normalmente. Agora, o que mais envolve? Tem também a questão do bruxismo, sim. que está ligado. Existem outros distúrbios do sono, aí vão entrar principalmente o bruxismo, porque o apertar ou mastigar, ele fragmenta o sono, ele faz o sono ficar todo picotadinho, faz o indivíduo despertar várias vezes. Aí no outro dia o indivíduo está cansado, sonolento, tem tendência a dormir em situação porque inapropriada. A pessoa nem percebe, na verdade, exato, né, às vezes é outra pessoa que fala que está rangendo, às vezes o indivíduo acorda com dor, né? Às vezes ele tem dor na face, às vezes no pescoço, porque ele está apertando, né? Então ele fala que ele acorda com dor. Doutora Jéssica, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que durante o sono ela tem tipo um tique nervoso com o corpo. Né? O senhor tem isso também, doutor Fabiano? Parece que está dando curto, né? Eu, às vezes, tenho isso também. Isso faz parte de distúrbio ou é questão... Existe um movimento periódico de perna, né? Que são uns movimentos rítmicos que, às vezes, o indivíduo faz, que são realmente meio que em surtos, né? Isso também fragmenta o sono e aí vai causar no indivíduo, no outro dia, cansaço, então, sonolência. Isso faz parte também? Ele pode ser uma doença, no caso. Olha, a Maria Helena, do Centro da Serra, pergunta o seguinte: tenho muito sono quando não estou na cama. Quando deito, o sono passa. O que ela pode fazer? No caso, tem que ver se ela está cochilando antes de ir para a cama, né? Porque é muito comum o indivíduo começar a cochilar às 7 horas da noite no sofá. Aí, na hora de dormir, que dá 11, 11h30, ele já dormiu uma quantidade razoável. Ele vai para a cama, desperta para ir para a cama e não dorme mais. Isso é muito comum de acontecer. Eu vou aproveitar a pergunta da Maria Helena para poder, a senhora aproveitar para falar a respeito. O que a pessoa pode fazer para já preparar realmente o ambiente para ir para a cama, para ir para o quarto e conseguir ter uma boa noite de sono? Nesse caso aí é mais para insônia, né? Para aqueles indivíduos ou que são ansiosos, de uma maneira geral têm dificuldade para começar a manter ou eles despertam muito precocemente. Tudo isso faz parte da insônia. Então assim, o ambiente de sono, ele tem que ser cuidado, eu costumo falar. Então, você tem que estar num ambiente tranquilo, sem barulho, com uma temperatura agradável. Lembrando que durante o sono é legal ter uma temperatura um pouquinho mais baixa, porque do quarto, de uma maneira geral, porque a gente precisa disso para dormir bem. Por isso que a gente dorme mal quando está com calor, não consegue dormir, né? Sem barulho, sem ruído, evitar a luminosidade. Então, a luminosidade do celular, quando recebe ligação, a luminosidade da TV ligada, às vezes sem som, mas só ligada, ela é suficiente para bloquear a produção de melatonina, que é um hormônio do sono, e aí o indivíduo acorda ou tem um sono com uma qualidade pior, né? Evitar comer perto do horário de dormir, lembrando que bebida alcoólica piora a apneia e os distúrbios do sono respiratórios, né? Então, com isso, você vai ter nos indivíduos com apneia do sono, quando bebe bebida alcoólica, acordam muito pior no outro dia, roncam muito mais. Isso é uma queixa muito comum. Quando eu bebo, eu ronco muito. Por quê? Porque o álcool, ele relaxa, e quando relaxa, ele
piora a apneia. Então Agora, é um sono, ele induz o sono, mas é um sono com uma qualidade péssima. Agora, doutor, o café, por exemplo, comigo, ele não faz esse efeito de não dormir. Mas tem muita gente que fala, eu tomo café, eu como chocolate, já era meu sono. Sim. Isso é real? É isso real, não é é uma expressão gênica. Cada indivíduo, ele tem lá uma genética que está predisposto a ser ou não susceptível ao café, né? Então tem indivíduos que realmente tomam café e não dormem. É impressionante. Para mim funciona mais ou menos igual a você. Não tem não tem esse efeito mas para colateral. alguns, se o café é estimulante, o café, a cafeína de uma maneira geral, aí inclui chá preto, chá mate, tudo que tem cafeína, Coca-Cola, deveria ser evitado, porque em alguns eles estimulam muito. Perfeito. E aí precisa ser evitado. Doutor Fabiano, hoje, a respeito de dados de acidentes que envolvam pessoas que alegam ter dormido ao volante, é muito expressivo? Olha, não existe um estudo específico para isso, mas os relatos apontam, e principalmente, eu ia até perguntar à doutora, porque é muito comum a pessoa, depois do almoço, o acidente ocorrer após a refeição. Ou seja, a pessoa, na hora da direção, após ter feito a refeição, ela cochila e se envolve num acidente de trânsito. É muito comum esse relato, principalmente tem que ter muito cuidado depois do almoço, quando você vai pegar a direção do veículo automotor. É a questão do metabolismo, doutora? Sim. Que vai... na curva, quando a gente vê a curva de maior tendência ao sono, realmente no período pós-prandial, a gente tem uma tendência a cair no sono que é mais comum. Esse horário é um horário de maior risco, assim como a madrugada, né? A noite e a madrugada. Então, isso é real. Então, se você coloca um indivíduo que já está sonolento, que dormiu mal, seja lá por distúrbio do sono, ou porque foi fazer outra coisa e ficou privado de sono, esse horário vai ser crítico, porque ele já tem uma tendência natural e também ao entardecer. Ali, pelo horário das 6 horas, é comum quando você está à toa ter aquele soninho. Isso também é fisiológico. A gente sente o anoitecer, entendeu? Agora, Ana, olha como é interessante esse problema do sono no trânsito, né? Muitas empresas de transporte coletivo têm investido em proporcionar aos motoristas de transporte coletivo uma sonoterapia. Por quê? Porque ela sabe... Para evitar? Para evitar, porque ela sabe que se houver um acidente com aquele transporte coletivo, a responsabilidade é objetiva nas indenizações, e as indenizações elas são milionárias. Por isso que tem muita relevância a qualidade do sono na direção do veículo automotor. E essa questão justamente do sono também ao volante, isso é um material de estudo seu? Você tem estudado a respeito? Sim. E o que você constatou? O Espírito Santo ele tem um dado aí diferenciado em relação ao Brasil? Sim, os dados do Brasil são muito poucos, né? Nós temos muito poucos estudos nessa área. O que a gente tem são estudos de fora do Brasil, né? Alguns estudos que foram feitos no Sul mostram, sim, que a sonolência, o sono no volante é causa de acidente automobilístico. Acredita-se que terceira ou segunda causa dos acidentes automobilísticos. É muito difícil você conseguir identificar que foi a sonolência que causou aquele acidente, porque não necessariamente o cara cochila, porque aí fica simples quando o cara não consegue fazer uma curva, né, e passa direto na curva. Então deduz-se que ele dormiu no volante. Isso aí é uma coisa muito agressiva. Só que a gente perde aquele equilíbrio fino, aquela capacidade de decisão, de medir se dá para fazer a ultrapassagem, de reflexo. Na hora, reflexo, né? O sono interfere nisso. Doutora, nós temos várias perguntas. O Paulo da Serra fala o seguinte: cochilar à tarde prejudica o sono da noite? E aí a outra pergunta da Maria de Vila Velha é possível compensar a falta de sono durante a semana dormindo mais no final de semana? Não, sono perdido é sono perdido para sempre, é neurônio morto, é metabolismo, é estresse oxidativo, é coronária fechada, sono perdido, está perdido. A gente permite dormir à tarde, o sono da tarde atrapalha, principalmente quem tem insônia. Mas assim, se você tem uma coisa a fazer, seja lá no trabalho ou vai dirigir, é melhor que você cochile antes de fazer aquela atividade, principalmente se for uma atividade de risco. Você vai operar uma grande máquina, você vai dirigir um carro grande, ou sei lá, você vai dirigir qualquer coisa. Se você está com sono, é melhor que você pare, durma lá seus 20, 30 minutos. Que às vezes isso regozija a pessoa de uma forma vai evitar o acidente ou o problema no trabalho aí que ele vai ter que executar, vai melhorar a concentração, vai melhorar o raciocínio e ele vai ficar mais produtivo. Vai piorar o sono da noite, mas em termos de tua capacidade de produção, vai ajudar. Rapidamente, o Nilson
Pergunta, quem tem asma pode ter o sono prejudicado? Sim. Doutora, as perguntas não param. Sono é assim. Asma dá muita crise noturna, então tem que saber diferenciar o que é asma do que é apneia, que acontece durante a noite. Apesar da associação entre asma e apneia também existir. O paciente com asma tem mais tendência a ter apneia. O que faço para conseguir dormir? Fico ansiosa quando não consigo e acabo perdendo o sono de vez. Alecilda, de Cariacica, do bairro São Geraldo. Hoje a gente vive um mundo ansioso, né? A gente é ansioso por tudo, ansioso por dinheiro, por violência, enfim. E a gente sofre muito isso, vê isso muito no sono, com a insônia. Então, a gente leva tudo aquilo que a gente não conseguiu resolver para o quarto, para a cama, e aí isso prejudica o sono. O ideal seria que a gente conseguisse desligar isso aí tudo e conseguisse só dormir, mas isso é impossível, né? Então, assim, é muito complicado no sentido de que precisa de um reajuste pessoal. A pessoa tem que ver os motivos que está causando aquela ansiedade e, de alguma maneira, tentar de um dia a dia trabalhar até chegar à noite, né? Algumas coisas a gente orienta de maneira não medicamentosa, né? Atividade física, às vezes yoga ajuda, meditação, essas coisas aí ajudam bastante a diminuir a ansiedade. Muito obrigada. A gente volta daqui a pouquinho com vocês dois no próximo bloco.